Capítulo 141. Nascimento. 7. Shandong, o Cavaleiro da Morte, absorveu com sucesso a energia de seu oponente. Todos os seus atributos aumentaram. A propriedade negra aumentou em 15 pontos. Você será mais forte ao usá-la. Shandong, o Cavaleiro da Morte, ganhou a habilidade Vulcano. Ah! Era isso que eu queria, sim. Isso é perfeito. Shandong estava exuberante. Ele estava muito excitado com sua evolução, já que ele sempre trabalhou duro para ficar mais forte. Absorver um alto ranker não significava que ele ficaria extremamente forte. Se esse fosse o caso, os monstros espirituais que estavam no campo de batalha durante a guerra teriam evoluído também. No entanto, o rank de Baal ainda estava lá e foi absorvido por Shandong de algum modo, permitindo a ele aumentar o seu potencial. Ele conseguiu superar os limites do que um Cavaleiro da Morte poderia fazer. Isso era extremamente importante. Assim, seria possível que ele evoluísse ainda mais e se tornasse mais poderoso. Era um processo extremamente necessário. Shandong estava especialmente feliz por receber a habilidade Vulcano. Vulcano era o símbolo das habilidades de fogo, um vulcão que vomita lava e cinzas em todos os lugares. Se ele pudesse recriar isso, poderia fazer qualquer coisa. Yonvou assentiu satisfatoriamente olhando para Shandong. À medida que seus espíritos familiares se tornassem mais fortes, ele ficaria mais forte também. Além disso, as conquistas de Shandong, o Cavaleiro da Morte, afetam você positivamente. A característica da espada vampírica de Batory foi aplicada para absorver a energia do oponente. A habilidade Chuva de Fogo, numeração 41 foi criada. Através das conquistas de Shandong, Yonvou foi capaz de receber algumas coisas. Chuva de Fogo numeração 41 proficiência, 0%. Resumo. A habilidade única que era o símbolo de Baal. Capaz de liberar energia de fogo acumulada em uma chuva. A velocidade e o poder deixam o oponente incapaz de se mover. É impossível usá-la atualmente, pois a proficiência está ridiculamente baixa. Uma grande quantidade de poder mágico também é necessário. Marca do Trovão. Dependendo da quantidade de poder mágico usado, a intensidade da chuva aumenta. Então, às vezes, será capaz de quebrar as defesas do oponente e forçá-lo a um estado de confusão. Queimadura ardente. Depois que a habilidade evoluir, ela é capaz de deixar efeitos de queimadura. Durante esse tempo, há uma pequena chance de cancelar magias de cura. Além disso, queima através da habilidade, intensificando a dor. Chuva de Fogo. Yonvou cerrou o punho, olhando para a nova habilidade. Ele agora tinha a habilidade de Baal em suas mãos, a habilidade que até seu irmão mais novo desejava. Mesmo tendo muitas habilidades, ele não tinha uma destrutiva como essa, uma carta que poderia virar a mesa em um momento crítico. O poder destrutivo da Chuva de Fogo era bem conhecido na torre. Além disso, Yonvou tinha uma alta afinidade com o fogo graças ao Shirpi. Claro, dizia que ele não poderia usá-la no momento pela baixa proficiência, mas não havia com o que se preocupar. Mesmo que muito poder mágico seja usado, não preciso me preocupar com isso e se eu adicionar fogo sagrado a essa habilidade, ela terá um poder imenso. O corpo dracônico era mais que suficiente para burlar a proficiência. Yonvou realmente queria usar o poder da Chuva de Fogo. Então, mas Mestre Shandong ergueu um canto da boca, olhando descaradamente para Yonvou como se quisesse algo. Não. Bem. Mas eu não disse nada ainda. Eu já sei o que você vai dizer, mas não aquele cara. Shandong cruzou os braços e reclamou, algo que ele não fazia normalmente. Sheesh. Eu não acho que ele será seu subordinado. Se não der certo, dê ele para mim. O que acha? Não. Ele parecia querer sentir algo mais forte após provar a alma de um alto ranker. Mas Yonvou não planejava ceder aos desejos de Shandong. Ao contrário de Baal Lionte, ele estava planejando fazer desse cara seu subordinado. Ele já havia perguntado a Shirpin. Ele acenou levemente com a mão. Então, um novo espírito familiar apareceu e calmamente olhou para Yonvou.
Ele estava em silêncio, talvez fosse porque ainda não tinha recuperado a consciência, mas Yonvou sabia que ele tinha o seu vestígio desde o início. Olhando nos olhos, Yonvou falou: trabalhe para mim em troca, eu salvarei seu filho, Deus do Sabre. Seus olhos calmos começaram a se encher de tumulto pela primeira vez. Meu filho, ele ainda está vivo. Ele não conseguia acreditar. O Deus do Sabre estava observando casualmente desde que havia recuperado sua consciência. Então, ele tinha uma ideia do que havia acontecido após sua morte e desistiu da esperança de que seu filho ainda estivesse vivo. Com o Xiongvado destruído e o dragão vermelho incapaz de operar livremente devido ao estado da Rainha do Verão, não havia ninguém para proteger seu filho. Mas a pessoa na sua frente estava dizendo que seu filho ainda estava vivo. Era impossível. Mas a sinceridade de Yonvou parecia legítima. Yonvou abriu os braços e falou: se você não acredita em mim, siga-me. Yonvou não ouviu uma resposta, mas mesmo assim partiu. O Deus do Sabre o olhou e silenciosamente o seguiu. Yonvou chegou a uma instalação médica localizada dentro da aldeia. Lá, Ambin estava em um sono profundo após ser tratado. Seu rosto envolto em ataduras estava extremamente abatido. Bin, o Deus do Sabre, se afogou em tristeza ao ver seu filho naquele estado. Ele sabia que aquele era seu filho, mesmo que ninguém dissesse nada. Seu filho tinha vivido no mundo das drogas devido à dor intensa que sentia. Após seu sequestro, ele foi torturado e deixado naquele estado por seus inimigos. Embora a tribo dos Unichifres o estivesse tratando, eles não tolerariam seus maus hábitos, então ele estava com sua ansiedade ao extremo. Mais do que tudo, seu pai, a quem ele usara como carta na manga quando estava com problemas, havia desaparecido, deixando sem ninguém em quem confiar, então era óbvio que ele entraria em colapso. Mas o Deus do Sabre ainda estava totalmente grato por seu filho estar vivo. Apesar de tudo o que ele havia feito, ele ainda era seu filho. Quando eu o trouxe? O Deus do Sabre silenciosamente acenou com a cabeça. Antes do início da guerra. Eu secretamente o tirei de lá quando Baal me disse para lidar com ele por estar com preguiça. Como esperado, o dragão vermelho não tinha planos de manter meu filho vivo. O Deus do Sabre cerrou os dentes ao olhar para Yonvou. Ele sabia precisamente quem os colocou nessa situação. Mas só por um tempo. Ele teve que inclinar o olhar e percebeu quem tinha a vantagem. Com seu filho do lado de Yonvou, ele tinha que aceitar a situação atual. Yonvou aceitou como se fosse óbvio que esse era o caso. Você deveria ser grato a Shirpi. Shirpi? A prole da Fênix que você matou. O rosto do Deus do Sabre estava cheio de perguntas. O bebê da Fênix? Ele me disse para mantê-lo vivo. Disse que não havia necessidade de fazer os outros passarem pelo que ele passou e me perguntou se havia necessidade de tomar mais vidas. O Deus do Sabre ficou sem palavras. A voz de Yonvou estava fria como sempre. É por causa dele que seu filho está vivo, então agradeça-o quando o vir. Eu irei. O Deus do Sabre não foi capaz de dizer nada mais do que isso. No mundo da torre, os jogadores faziam coisas indescritíveis para conseguir o que queriam. A vingança era algo normal, mas Shirpi tinha desistido de tal ato e ele sabia que isso era uma coisa difícil de ser feita. Sem palavras, o Deus do Sabre ficou totalmente grato à prole da Fênix. Então ele se curvou ainda mais. Antes ele era o ranker mais orgulhoso da torre, havia deixado tudo isso de lado e dobrado o joelho. Saudação, mestre. Isso bastava. Com outros materiais de cura, Yonvou deu a energia negra restante ao Deus do Sabre. O espírito familiar evoluiu com sucesso. O segundo Cavaleiro da Morte nasceu. Você conquistou algo que não pode ser facilmente conquistado. Karma adicional será recompensado. Você ganhou 3.000 karma. Você ganhou um adicional de 2.000 karma. O segundo Cavaleiro da Morte prometeu lealdade a você. De agora em diante, ele estará ligado ao desespero do Rei Obscuro e se tornará seu cavaleiro e sua espada. Você vai lhe dar o nome. Anriori.
Era o verdadeiro nome do Deus do Sabre. O nome do Cavaleiro da Morte foi definido como Anriong. A lealdade aumentou em 15 pontos. O controle aumentou em 5 pontos. O corpo físico de Anriong, o Cavaleiro da Morte, não consegue lidar com seu rank. Seus atributos estão sendo redefinidos. Todos os atributos diminuíram em 21. Todos os atributos diminuíram em 17. Os atributos de Anriong, o Cavaleiro da Morte, foram redefinidos, mas o rank de sua alma é o mesmo e seu potencial é o mesmo. Com o crescimento de sua existência, seu rank anterior pode ser recuperado. Evoluí-lo rapidamente é aconselhado. Meu corpo parece um pouco pesado. O Deus do Sabre, não, Anriong, murmurou, desconfortável com a armadura negra que usava. Mesmo com a energia negra infundida, seu corpo era definitivamente mais fraco do que antes e o sistema tinha redefinido seus atributos de acordo. Yonvou não estava muito preocupado. Como o painel disse, enquanto seu rank não desaparecesse, ele seria capaz de recuperar a força que tinha antes e estava claro que ele evoluiria mais rápido que Shamon. Além disso, para Yonvou, seus atributos terem sido redefinidos era uma boa coisa. Se os atributos de Anriong fossem altos demais para ele lidar, ele não conseguiria o controlar em um momento importante. Isso evitaria o risco dele ser esfaqueado pelas costas por seu próprio espírito familiar. Shamon suspirou levemente, olhando para Anriong, triste por não poder absorvê-lo, e começou a sentir que precisaria trabalhar mais para ficar à frente dele. Anriong se moveu acostumando-se com seu novo corpo e olhou para Yonvou. Mestre, tenho algo a te pedir. Como Anriong era um marcialista até os ossos, ele era mais formal com Yonvou do que Shamon. Fale. Eu gostaria que você recuperasse minhas 9 espadas para mim. Isso tem a ver com sua habilidade. Sim. Anriong assentiu. As 2 habilidades únicas do Deus do Sabre, Túmulo das 9 Espadas e Redemoinho de Lâminas, tinham condições rigorosas para serem usadas. Espadas resistentes, redemoinho de lâminas, criavam um enorme redemoinho cada vez que as espadas eram balançadas. Sem armas adequadas, era impossível, e o mesmo com o túmulo das 9 espadas. Então, quando Anriong costumava sair por aí desafiando os jogadores, ele desafiava jogadores que tinham espadas poderosas para pegá-las. Depois que ele chegou a um certo nível, ele não precisava mais fazer isso. Parecia que agora ele tinha voltado no tempo. Minhas espadas anteriores foram todas destruídas pelo Deus da Espada. Para ativar a habilidade, eu preciso de muitas espadas, e quanto mais forte a espada, mais ameaçadora a habilidade se tornará. Há várias espadas utilizáveis no entranha, então as use por enquanto. Vou tentar pegar espadas melhores para você no futuro. Obrigado. Anriong assentiu, entrou no subespaço que Yonvou abriu para ele e lentamente colocou em sua caixa de ferro as espadas que ele considerava serem mais úteis no momento. Clink. Clink. Yonvou observou silenciosamente e concentrou sua consciência em Shirpin, que estava observando através seus olhos. Obrigado. Shirpin apenas acenou com a cabeça. Seus olhos firmes não eram mais os de um bebê fraco que ansiava por sua mãe. Ele estava se tornando um adolescente que voaria mais alto. No dia seguinte, Yonvou se concentrou em seu treinamento individual. Tvang. Bum. Toda vez que ele balançava Vigrit, o ar era dividido. A chuva de fogo era capaz de destruir o terreno à sua volta quando o fogo sagrado era adicionado, desmoronando tudo ao seu redor. Com o impacto, a poeira voava alto. Era uma visão que faria qualquer um tremer só de olhar. Mas os olhos dracônicos de Yonvou estavam bem abertos e não perdiam um movimento sequer, procurando por falhas. Um arrepio subiu pelo seu pescoço e inconscientemente ele despertou sua autoridade. Sua pele foi coberta por escamas azuis escuras até seu queixo, escamas que batiam uma contra a outra enquanto ele procurava seu alvo com seus sentidos. Em condições normais, ele teria que se esconder completamente, mas seu oponente era alguém contra quem ele não podia lutar, alguém que ele não conseguia vencer mesmo em sua força total e a pessoa que sempre testava seus limites.
Além disso, Yonvou sabia muito bem que ele tinha que revelar tudo o que ele tinha para se tornar mais forte. Seus 360 núcleos estavam completamente abertos e seu circuito mágico girava, florescendo suas asas de fogo. Ele puxou o Vigrid coberto por fogo sagrado mais uma vez, cerrando os dentes com toda a sua força e usando as melhores habilidades que ele tinha simultaneamente. Bênção do Espírito Azul, fogo sagrado, chuva de fogo Rumblé. Ele concentrou todo o seu poder mágico em um lugar e com a bênção do Espírito Azul, ele usou a chuva de fogo que ele conseguiu aumentar sua proficiência em 7%. Era um poder que parecia poder destruir o mundo. Chuva caía, mas seu oponente a afastou como se não fosse nada e acenou levemente com a mão no ar, suspirando. Era um poder ameaçador e devastador, mas seu oponente, o Rei Marcial, apenas sorria. Rindo, o Rei Marcial sabia que Yonvou havia se tornado mais forte, então ele o socou com a mesma força que ele usou para destruir Kuron. Pagong, um dos 8 punhos extremos. Yonvou percebeu que não tinha chance em um confronto direto e girou seu corpo. Vorosh. As asas de fogo giraram para envolver seu corpo e se reuniram na ponta de Vigrid. Ele voou e tentou um ataque em disparada no centro do Pagong. Capítulo 142. As Três Lornas. Ao mesmo tempo, Yonvou ativou seu chumbo e direcionou Vigrid na direção do Rei Marcial. Ótimo! O Rei Marcial exclamou e girou seu corpo. Ao empurrar Vigrid para o lado, ele atacou Yonvou. Pensando rápido, Yonvou rapidamente bateu suas asas de fogo, recuando, mas o Rei Marcial estava em seu encalço, então Yonvou usou a Aegis para tentar bloqueá-lo. Mesmo ele sendo muito forte, não havia como ele quebrar o Aegis. Os 6 escudos girando ao redor de Yonvou desaceleraram o Rei Marcial. Não perdendo essa chance, ele o contra-atacou em seu ponto cego. Ao perceber o que estava acontecendo, ele respondeu com os 8 punhos extremos, desdobrando-os em ordem. Rumblé, bam. Bum. 8 punhos extremos colidiram um com o outro. Vigrid foi confrontada por um punho, com Yonvou fazendo seu melhor para balançar Vigrid ao redor. Sangue escorria de seus lábios mordidos e as veias em seus olhos draconianos estavam vermelhas como sangue. Seu circuito mágico estava superaquecido por estar sendo usado demais e o Rei Marcial não o dava descanso. Ele respondia aos ataques de Yonvou um por um sem sequer pestanejar e continuou a encurralá-lo. Seus ataques testavam seus limites e quase tiraram a vida dele. Toda vez que ele fazia isso, Yonvou mal reunia seu corpo dracônico, evitando o perigo e se concentrando em uma chance para contra-atacar. De longe, Punch e Dora balançaram a cabeça olhando para a cena. Eles estavam definitivamente treinando, mas seus arredores estavam sendo reduzidos a entulho e destruição. Paredes quebravam e colinas se tornavam planícies. O rio que fluía secou por conta do calor. Se eles não tivessem colocado Jinbu ao redor deles, então o território externo da torre teria sido totalmente destruído. Ele se tornou um monstro ainda maior. Punch soltou um suspiro profundo. Eu perdi e Yonvou desceu como uma expressão extremamente cansada. Cansaço e desamparo pesavam sobre ele. Seu circuito mágico superaquecido estava completamente vazio, como se nunca tivesse sido preenchido com poder mágico antes. Uma semana já havia se passado desde que o Rei Marcial se ofereceu como parceiro de treino para ele. Yonvou estava planejando escalar a torre imediatamente após se recuperar. Em todo caso, discípulo, mesmo se você for, você deve ser examinado por seu professor antes de ir, certo? Pouco antes de sair, Yonvou concordou com o que o Rei Marcial disse. Era difícil negar algo a seu professor, que queria ver o quanto ele evoluiu e ele queria ver o quão forte ele havia se tornado com o corpo dracônico. Então ele começou a treinar com um coração leve. Mas eu não sabia que acabaria assim. O Rei Marcial exigia tudo de Yonvou. Ele não falou, apenas o atacou com sua imensa força, o deixando indefeso. Como se sua vida estivesse em perigo se ele não desse tudo de si. O Rei Marcial realmente o forçou, pressionando como se ele fosse matá-lo. Ele teve que revelar todas as suas cartas.
Mas Yon-Woo foi capaz de entender completamente seus limites e o que fazer quando se deparasse em tal situação. Assim, ele foi capaz de mostrar uma força maior do que antes. Considerando profundamente se estava tudo bem e revelar tudo o que tinha. Ele ainda não havia mostrado o poder da pulseira preta, que era sua última carta, mas mostrar o poder da espécie dracônica era muito para Yon-Woo. Yon-Woo deixou esse pensamento de lado. Ele pensou no que seu mestre disse no momento em que ele revelou que deixaria a tribo dos Unichifres, lembrando-o para não esquecer a relação entre um professor e seu discípulo. Por um lado, era um alívio. Ainda era um pouco desconfortável, mas o rei marcial quis ir a fundo. Como se não tivesse nada a ver com ele, ele não se interessaria e não se permitiria deixar-se importar. Ele só se concentrou em quebrá-lo durante o treino. Então Yon-Woo foi capaz de testar confortavelmente seus limites. Ele evoluiu bastante graças a isso e mesmo que apenas uma semana havia passado, ele já se sentia mais forte. Os olhos do rei marcial estavam misturados com algo diferente de respeito quando ele olhava para Yon-Woo agora. Prudência não de um professor para seu discípulo, mas de um jogador para um jogador. O desejo de destruí-lo com suas habilidades foi capaz de ser visto. O rei marcial sorriu ao ver que Yon-Woo havia lido sua mente, satisfeito em ver que seu discípulo era inteligente e aprendia mais do que o que ele ensinava. Mas, por um lado, ele também se sentiu um pouco ofendido. Ele não tinha mais nada para ensiná-lo. Pensando nisso, ele cruzou os braços e sorriu. Caim. Sim. Você já pode ir. Com as palavras de seu professor de que ele agora poderia cuidar de si mesmo, Yon-Woo arregalou os olhos e se curvou. Com uma curta despedida e um obrigado. Você já está indo, ora Bonnie? Seria bom se fôssemos juntos. Sim. Por que a pressa? Olhando para Eidora, que estava chateada, e Punch, que reclamava com um beicinho. Yon-Woo sorriu inconscientemente ao ver os irmãos. Eles eram monstros assustadores para outros jogadores, mas para ele, pareciam cordeiros inocentes. Ele os via como seus irmãozinhos. Após o rei marcial anunciar que não tinha mais nada para ensiná-lo, Yon-Woo começou a preparar-se para subir a torre imediatamente. Claro, o rei marcial provavelmente ainda tinha algumas coisas para ensinar a Yon-Woo, mas ele sabia ser mais importante que Yon-Woo aprendesse na prática. Já que ele havia estabelecido uma base firme para ele, cabia a Yon-Woo construir sobre ela. Então Yon-Woo começou a se mover conforme as ordens de seu mestre. No entanto, Punch e Eidora não podiam acompanhá-lo, pois tinha que terminar seu desafio de criar uma besta lendária. Se eles quisessem simplesmente desistir do desafio, eles poderiam facilmente fazê-lo, mas muito era exigido para criar uma besta lendária e eles não poderiam simplesmente desistir. Então, enquanto os dois permaneciam na aldeia para cuidar de seus ovos, eles estavam planejando continuar com seu treinamento também. Observando os jogadores, a rainha do verão e o deus da espada lutarem entre si, eles sentiram a necessidade de darem tudo de si. Punch e Eidora não desistiram facilmente, pois era uma pena não poder acompanhá-lo. Olhando para eles, Yon-Woo riu e dando um tapinha no ombro de Punch, ele falou: Vou subir devagar, então venha rápido. Yon-Woo os deixou e desejou boa sorte para todos os membros da tribo ao partir. Mas Yon-Woo não foi direto para a torre. Ele teve que visitar o mercado fora da torre primeiro. Passando pelas multidões, seu objetivo era a oficina de um ferreiro humilde decorada com martelos e bigornas. Não estava muito diferente da última vez que a viu, mas ao contrário da aparência pobre de antes, agora, emitia ruídos altos de martelo e calor. Acabei vindo para cá. Devo voltar. Yon-Woo ficou parado na frente da porta e estava profundamente pensativo. Era a oficina de Enova. Na verdade, quando ele tinha deixado este lugar antes, ele não planejava voltar. Pensando no caminho perigoso pelo qual ele caminharia, ele não queria machucar Enova, como com o que havia acontecido com seu irmão. O motivo de seu retorno era simples: espero que ele esteja bem. Ele estava curioso, pensando que Enova poderia estar entristecido com a morte de Baal.
Enova disse que havia cortado os laços, mas Baal era um de seus discípulos a quem ele havia ensinado a lidar com metal e fogo. Por mais que ele fosse carinhoso com seu irmão, ele também havia aberto seu coração para Baal. Yonvou tinha matado Baal e a notícia de que ele tinha morrido em batalha contra o Xiongvado já havia se espalhado por toda parte. Enova teria definitivamente ouvido a notícia. Mesmo que ele não pudesse confessar o que fez a Baal, ele não podia deixar de se preocupar se ele estava triste ou não. Mesmo preocupado, ele hesitou. Yonvou repetidamente agarrou e soltou a maçaneta da porta e eventualmente se virou com um suspiro. Ele pensou que nada de bom viria de encontrá-lo agora. Mas creak! A porta de repente se abriu, e ele estava de frente para Enova. O que é isso? O que faz aí? Enova franziu a testa. Yonvou coçou desconfortavelmente a bochecha com olhos estranhos sob a máscara. Ele estava constrangido por ser pego. Já faz um tempo, Enova. Continua no próximo vídeo.